Descobri qual o atacante que joga no futebol paulista, que é o plano B no Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes de forma exclusiva e fala sobre o último dia da janela de contratações para o Corinthians, atrás de um centroavante e também de um goleiro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, Carlo Ancelotti avaliou a derrota do Brasil para a França por 2-1 em amistoso nos Estados Unidos. O técnico italiano disse, abre aspas, o jogo de hoje deixa muito claro para mim que podemos competir com as melhores equipes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Jogamos contra uma equipe muito forte, competimos até o último minuto para tentar ganhar. Estou convencido de que vamos brigar pela Copa do Mundo com toda a nossa energia. Só para refrescar sua memória, Mbappé e Ekitike marcaram a favor da França, o Brasil descontou com Bremer, mas mesmo com um jogador a mais não conseguiu o empate. É bem verdade que no último lance da partida, Vinícius Júnior esteve bem perto de marcar. O Upamecano, zagueiro da França, foi expulso no início do segundo tempo quando a França vencia por 1-0. Com um a menos, a França ainda fez 2-0, o Brasil pressionou, mas não conseguiu chegar ao gol do empate. Última novidade sobre a seleção antes de mudarmos de assunto, o zagueiro Vitor Reis, vendido pelo Palmeiras ao Grupo City, que joga atualmente no Girona, foi convocado para o segundo amistoso contra a Croácia na terça-feira. Descobri quem é o plano B do Corinthians na busca por um atacante. O Arthur Cabral, centroavante do Botafogo, é com quem o Corinthians negocia há pelo menos 10 dias. Mas, em paralelo às tratativas com o Fogão, o Corinthians também procurou a Portuguesa para falar sobre René, artilheiro da Lusa no Campeonato Paulista com 3 gols e um dos artilheiros da Copa do Brasil com 4 gols marcados. René tem 7 gols em 11 jogos no ano. É, para mim, o grande destaque da Portuguesa. Atacante contratado sem custos do São Luís, do Rio Grande do Sul, para atuar como ponta, tem feito excelente temporada como um homem mais avançado, como um camisa 9. Você vai lembrar que o René no jogo contra o Corinthians não foi bem. Ele acabou desperdiçando um pênalti no tempo normal e também perdeu pênalti na disputa por pênaltis contra o Timão. Apesar disso, repito, é hoje o principal atleta da Portuguesa. Corinthians sondou a Lusa no início dessa semana com a possibilidade de um empréstimo. A Portuguesa deixou bem claro que não tem a intenção de emprestar o René. Ele é o principal trunfo da Portuguesa para a disputa da Série D. O preço já está definido. Ou o Corinthians paga 750 mil euros para comprá-lo, a Lusa é dona de 80% dos direitos econômicos, ou não sairá negócio. E o Corinthians definiu que vai tentar fechar com o Arthur Cabral. Se não houver avanços nas tratativas com o Botafogo, René passa a ser a primeira possibilidade. A questão envolvendo o Arthur Cabral diz respeito a seu salário. O Botafogo já concordou com o empréstimo gratuito até dezembro, mas o Arthur Cabral ganha R$1.400.000 por mês. A ideia do Corinthians é que o Botafogo assuma metade desses vencimentos, algo que já foi descartado pelo time carioca. E você, gosta do Arthur Cabral? O que pensa sobre o René? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians está desistindo de Arthur Cabral e fará uma proposta melhor à Portuguesa por René. Quero te atualizar sobre o último dia da janela de transferências no Corinthians. Fui o primeiro a contar que o René, atacante da Portuguesa, interessa. Primeira proposta do Corinthians de empréstimo já foi recusada. A Lusa tem batido na tecla de que só aceita negociá-lo em definitivo por 750 mil euros. Negociação com Arthur Cabral esfriou porque o Botafogo insiste que o Corinthians assuma 100% dos salários do centroavante. Ele ganha no Rio de Janeiro 1.400.000 mensais. O Corinthians também não está disposto a pagar os 750 mil euros que a Lusa pede. A tendência é que a proposta do Corinthians seja menor, deixando o percentual futuro para a Lusa. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF da Portuguesa, e ele me assegurou que não vai aceitar proposta de empréstimo ou proposta de venda com um percentual menor. Portuguesa quer, para negociar o atleta, 750 mil euros. René, que é o artilheiro da Lusa e da Copa do Brasil na temporada, são 7 gols marcados em 11 partidas, sendo 4 deles na Copa do Brasil. Jogador de apenas 22 anos de idade, contratado sem custos do futebol gaúcho no fim da temporada passada. Seu vínculo na Portuguesa se encerra no fim desse ano. Só para completar,
Corinthians também tem até as 23h59 dessa sexta-feira para encontrar um goleiro. Foram várias as tentativas nos últimos dias. Pensaram em Lucas Arcanjo do Vitória, pensaram em Bruno Bertinato da Portuguesa, cogitaram a contratação de João Paulo, que pertence ao Santos, mas está emprestado ao Bahia, e não houve até agora nenhum acerto. Definição deve acontecer nas próximas horas, mas a busca por um reserva para o Hugo existe. Boa noite, Nicola. Cheguei agora e o goleiro no Corinthians, pois é, guris. Eu ouvi de uma pessoa no Corinthians que o Bertinato não foi contratado por conta da falha no jogo contra o Paysandu, 2-2, último lance da partida, um chute de fora da área, ele pensa em engavetar a bola aqui, depois muda de ideia e acaba colocando a bola para dentro do gol. O gol que causou a eliminação da Portuguesa foi bem mal avaliado dentro do Corinthians. Havia uma turma que queria o Bertinato, outra turma meio contrária, e aí com essa falha, a turma contrária acabou prevalecendo, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. Arthur Cabral, Pedro Raul e Marquinhos. Começando pelo zagueiro do PSG, que está a serviço da seleção brasileira e deu entrevista importante. O Marquinhos admitiu que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Timão, clube que o revelou, abre aspas para o Marquinhos, tenho mais 2 anos de contrato com o PSG. E depois, vamos ver, se eu for voltar um dia para o Brasil, quero voltar bem. No Brasil é muita pressão, principalmente no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. Se um dia voltar, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente. Você gostaria do Marquinhos no Timão em 2 temporadas? Acho que pode ser uma excelente alternativa para o elenco alvinegro. Para completar, Pedro Raul vai ou não para o Vitória? Vitória é o maior interessado na contratação do centroavante, que é reserva no Timão. Importante registrar que o Vitória topa bancar até 60% dos salários. Pedro Raul ganha na casa dos R$750 mil por mês. O Corinthians já topou esse empréstimo gratuito, arcando com cerca de 40% dos vencimentos. Mas, antes de gravar esse vídeo, já no final da tarde dessa quarta-feira, ouvi de uma pessoa do Corinthians que o Pedro Raul ainda relutava com a ideia, aguardando a possibilidade de outras movimentações do futebol nacional. Uma delas seria do Pedro Raul no Botafogo. O Corinthians chegou a sugerir a inclusão do Pedro Raul numa troca até o fim da temporada do Arthur Cabral. O Corinthians mandaria o Pedro Raul para o Botafogo e receberia o Arthur Cabral. Mas o que eu consegui apurar é de que no Botafogo o nome do Pedro Raul não é muito bem avaliado. Pedro Raul, ou melhor, o Arthur Cabral segue sendo a prioridade alvinegra para o fechamento da janela que se encerra nessa sexta-feira. Caso não exista acordo com Arthur Cabral, já há um plano B em andamento. A saideira sobre o Timão, Lingard, enfim, conseguiu o visto de trabalho e deve ter seu nome registrado no boletim informativo diário entre quinta e sexta-feira, ficando à disposição para o confronto contra o Fluminense que acontece assim que a data FIFA acabar. Já uso o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Jean Souza, boa noite, Nicola. Fala para o Marcelo Paz renovar o contrato do atacante Kaique, porque ele só tem contrato até o meio do ano que vem. Boa observação, vou atrás disso. Kaique, que é alguém com moral lá, tá? Os caras gostam do Kaique, os caras têm a convicção de que o Kaique pode ser bastante promissor. O fato de o Kaique estar hoje lá no Corinthians é uma das justificativas para a não contratação do Maceió. O Maceió foi muito debatido internamente lá no Corinthians, se valia a pena ou não tentar contratá-lo, muita gente defendendo que ele fosse contratado, mas no final das contas entendeu-se que ele tiraria espaço do Kaique e brigaria por posição com o Vitinho. Então o Corinthians meio que desistiu dessa contratação. Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Boa noite, Nicola. Memphis Depay tem alguma chance de não jogar mais no Corinthians? Me parece que ele não confia na equipe médica. Na minha opinião, não deve renovar com ele. Wesley, vai jogar sim, né? Ainda restam até a Copa do Mundo 14, 15 jogos, né? Um pouquinho mais, né? Ele tem uma lesão de grau 2, necessidade de recuperação de 1 mês. O fato de ter ido se recuperar na Holanda me causa a impressão de que ele também aproveitou a oportunidade para voltar para casa, para estar mais perto dos familiares, pelo menos nesse primeiro momento, né? Entendo que ele vai jogar mais um pouco e não dá para o Memphis abandonar o emprego no Corinthians, porque ele tem 40 milhões de reais a receber em dívida vencida, né? Não é em grana que tenha a receber até a metade do ano quando acaba o contrato. Então ele não pode
abandonar de vez, embora dentro de campo não tenha sido efetivo como deveria, especialmente para alguém que custa 6 milhões de reais. Fala, minha família, chegando aqui com mais um giro de notícias importantes e atualizado do maior clube do mundo. Claro que a gente tá falando realmente dele, a gente fala do Coringão. Então peço humildemente para você sentar dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias que está sendo circulado, informado e noticiado no Bastidores do Timão. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.